Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo, mais uma vez, pela graça e a misericórdia do Senhor, nos encontramos aqui no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: promete que em teu reino estes 2 filhos meus se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber o cálice que eu estou para beber? Eles lhe responderam: somos capazes. Ele lhes disse: meu cálice certamente bebereis, mas sentar-se à minha direita ou à esquerda não compete a mim concedê-lo. Isso é para os que meu Pai tiver preparado. Tendo ouvido isso, os outros 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, lhes disse: sabeis que os chefes das nações exercem seu senhorio sobre elas, e que os grandes impõem sua autoridade. Não deve ser assim entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se superior entre vós, seja vosso servidor. E quem quiser ser primeiro, seja vosso escravo. Do mesmo modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Então, meus queridos irmãos, como nós vimos aqui através do evangelista São Mateus, que vem nos relatar essa passagem em que então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. O que é que ela veio pedir? Ela veio pedir lugar de destaque para os seus 2 filhos. Qual é a resposta de Jesus a esta mãe? Ele lhe respondeu: o que desejas? Ela falou: que em teu reino estes 2 filhos meus se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber o cálice que eu estou para beber? Eles, que com certeza os 2 estavam ao lado dela, então os 2 respondem. Eles lhes responderam: somos capazes. Ele lhes disse: meu cálice certamente bebereis. Qual é o cálice? Ou seja, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima com seus 2 filhos e vem lá fazer um pedido a Jesus. Jesus, olha, eu vim aqui pedir para esses 2 meus filhos, quando tu estiver no teu reino, na tua glória, um se senta à tua direita, outro à tua esquerda, nesse trono teu. Jesus diz: não sabeis o que pedis. Aí Jesus faz outra pergunta: vós podereis beber o cálice que eu vou beber? E aí eles respondem, aqui os 2 filhos, dessa mãe diz: sim, poderemos. E Jesus vai e diz: de fato bebereis. Agora, qual é esse cálice? O cálice do sofrimento, o cálice da perseguição, o cálice da cruz, o cálice da dor, por amor ao reino do Pai. Então Jesus sofreu tudo isso por amor ao reino do Pai, às perseguições, à cruz, e toda a história a gente sabe do que Cristo teve que padecer. Mas quanto sentar à minha direita ou à minha esquerda,
isso não está sobre a minha autoridade, diz o Senhor, mas o meu Pai já reservou esses lugares. O que é esse ensinamento que Jesus quer nos dar, meus irmãos? Que no nosso serviço na igreja, nós não devemos nos preocupar com o lugar de destaque. Nós não devemos nos preocupar, mas uma certeza é essa, que aquele que aceita Jesus Cristo, que aquele que quer segui-lo, que aquele que quer servi-lo, vai beber o cálice que ele deve beber, vai beber o cálice que ele bebeu. Ou seja, passaremos pela via cruz. Agora a certeza também, certo? Uma certeza certa é que, mesmo bebendo esse cálice, mesmo passando por essa via cruz, nós teremos a graça e a força de Jesus que vai nos sustentar. O Espírito Santo, como ele disse, eu vou para que ele venha e ele vos dará forças e sereis minhas testemunhas. Então, nós devemos servir, sim, na condição de servos, sem nos preocupar com o lugar de destaque. Isso é coisa do mundo. E aí Jesus vai e aproveita para dar um ensinamento, né? Porque tendo ouvido isso, os outros 10 ficaram indignados com os irmãos. Então a gente vê aqui que esse sentimento, né, de grandeza estava no coração também dos outros. Os outros 10, como diz a palavra, ficaram indignados com os 2 irmãos. E Jesus, percebendo e vendo, ele disse, chamando-lhes, disse: sabeis que os chefes das nações exercem seu senhorio sobre elas, e que os grandes as governam com autoridade, impõem sua autoridade. Não deve ser assim entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se superior entre vós, seja vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Do mesmo modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de uma multidão. Então, meu irmão, minha irmã, queremos nos destacar no reino de Deus? Nos destaquemos na entrega da nossa vida a serviço do outro. É isso que o Senhor está dizendo. O servo, ele tem que se destacar no seu bom serviço. Não é nas glórias desse mundo. E ele vai dar o exemplo como é aqui as autoridades do mundo. Sabeis que os grandes governadores que governam têm autoridade e impõem sua autoridade, têm seus submissos e aí por diante. Entre vós não seja assim. Por que entre vós? Aqui Jesus está falando para a igreja. Aqui Jesus está falando para os seus apóstolos, que hoje os seus representantes aqui na terra são o clero, são os padres, bispos, toda a classe clerical, do clero. Então Jesus está dizendo à sua igreja, Jesus está dizendo à autoridade religiosa hoje, que todo o seu ministério, todo o serviço, todo o trabalho tem que ser feito com humildade, na condição de servos. E eu e você, leigos, devemos olhar para o clero, devemos olhar para os padres e ver neles esse exemplo, para que nós também possamos assim imitá-los, buscar viver, porque por excelência é dada a eles não só a glória e o poder da igreja, mas também é dado a eles, né, a responsabilidade de viver a humildade do Cristo. Então todo clero que preza pela sua vocação, pelo seu chamado e que quer viver bem e viver em Cristo, centralizado em Cristo, ele vive com humildade. É como Jesus disse: vós sede prudente como a serpente, mas simples como os pombos, né? A simplicidade dos pombos, mas ao mesmo tempo a prudência da serpente. O que é que Jesus quer dizer com isso?
que o clero ele tem que ter prudência, que os padres ele tem que ter prudência. Ele não pode se expor, ele não pode aí agora se colocar aí de todo jeito, não. Ele é modelo de fé. Ele é modelo a ser seguido pelos fiéis. Mas Jesus diz, a simplicidade dos pombos tem que estar no coração do sacerdote. Porque padre é pai. E pai que é pai, não faz acepção de pessoas. O pai que é pai, ele pode ter muitos filhos. Pode ter um que é um filho exemplar, um filho obediente, um filho estudioso, isso e aquilo. Pode ter um que dê trabalho, que até desafia o pai. Mas se ele é pai, ele vai amar, ele vai cuidar e ele vai trabalhar até com mais concentração naquele filho que, de certa forma, está dando um trabalho a mais para que ele se reabilite. Mas não despreza, não joga fora. E assim, Jesus ensina como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de uma multidão. Assim vós também deveis exercer o vosso ministério. O modelo é Cristo. Então, se Cristo veio para ser servo, sendo Senhor, tendo autoridade, mas ele se submeteu até mesmo a autoridades menores, terrenas, para viver bem, viver a sua condição de servo, assim também as autoridades deixadas por Cristo, elas têm que exercer sua autoridade. E a autoridade consiste em estar enraizado no Cristo. Jesus deu poder e autoridade à sua igreja, mas ao mesmo tempo que ele deu o poder, que ele passou esse poder para a igreja, ele também exige da igreja que exerça este poder com humildade, com caridade, com bondade. Que nenhum de nós queramos lugar de destaque. Não tenhamos a preocupação aqui dessa mãe ou desses dois irmãos, ou até mesmo o pensamento que surgiu na cabeça dos 10, que se irritou porque a mãe e os dois queriam um lugar de destaque no reino de Deus. E sabe, o lugar de destaque, ou o que nos destaca no reino de Deus, é se nós estamos servindo com a entrega do nosso coração naquela missão que o nosso batismo exige. Ser batizado é ser um Cristo nesse mundo. E ser um Cristo nesse mundo não é somente aí querer usufruir da glória do Cristo, mas também as consequências que implica. Quando aceitamos Jesus, devemos também aceitar tudo aquilo que vem como sofrimento por ser de Cristo. E Jesus, como nos prometeu, não nos deixará só, como nos prometeu, venci, vocês vencerão. Não vos deixo só, mando o Espírito, a força, a graça. Clamem, chamem pelo Espírito Santo e ele vos dará força. É assim que ele diz no Atos dos Apóstolos, e sereis minhas testemunhas em Samaria e até os confins do mundo. Então a força que vem sobre nós para levar esta palavra, ela não é nossa, mas do Espírito Santo. E eu e você, como esses dois filhos dessa mãe, não queramos nos preocupar com lugar de destaque, mas queremos nos preocupar se estamos em Cristo e se estamos servindo sem nenhum interesse ao sentar à direita, à esquerda, em sentar em tal cadeira, em estar em tal posição. Essa não deve ser a nossa preocupação. Mas a nossa preocupação deve ser, acima de tudo, buscarmos pela graça de Deus e sua misericórdia, que gera força em nós de corresponder com um testemunho autêntico ao chamado de Cristo, de respondermos ao que a palavra do Senhor nos pede, que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação. Os grandes, os poderosos têm seu poder, exercem autoridade, impõem sua autoridade. Entre vós,
minha igreja não deve ser assim. Quem quiser se destacar, seja aquele, como é. Vamos bem aqui ver o que o Senhor diz nesse sentido. Quem quiser tornar-se superior entre vós, seja vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir da vida. Então, o Senhor diz, quem quiser se destacar, seja aquele que serve a todos. Volta a dizer, quer se destacar no reino de Deus? Se destaca na humildade, no serviço, na dedicação, na doação, em fazer, sem nenhuma via de interesse, o teu trabalho para o reino de Deus. Que não seja querer aqui, que o Senhor me recompense. Ou, eu estou fazendo isso, mereço que o Senhor me faça isso. Ou, eu vou fazer isso porque aí tal comunidade vai me retribuir. Eu vou fazer isso porque tem certas regalias da popularidade deste mundo e aí todos vão me ver como tal e como tal serei assim visto. Não. Primeiro de tudo, olha para o céu azul, olha para o alto, olha para Deus, olha para Cristo no céu e tenha preocupação, como os olhos daquele que está lá em cima, que tudo vê, como que ele está me vendo. Essa deve ser a nossa preocupação. Como estou diante de Deus e como estou servindo a Deus. O resto é consequência. Certo? O resto é consequência. É a nossa primeira preocupação. É como Deus está me vendo. Como que eu estou me comportando aos olhos de Deus. Como está eu. Que diante dos olhos de Deus, Ele me vê como eu sou, como eu estou. Ele me vê por fora e por dentro. Ele sonda o meu coração, Ele perscruta os meus rins. Então, como que eu estou diante desses olhos que tudo vê? Deve ser a nossa preocupação. Estamos bem diante de Deus? Estamos bem na fita com Deus? Louvado seja Deus! Estamos bem com Deus, como não está tão bem? Nós não devemos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar, porque Jesus não se preocupou com esse mundo. Jesus não se preocupou se iam acolher a palavra, se ia rejeitar ele. Jesus não mudou a pregação dele. Jesus não mudou o seu caminho. Aqui em Cafarnaum não aceita dessa forma. Aqui em Jericó aceita dessa forma. Não, Jesus não mudou a sua pancada. Diante dos fariseus não pode falar isso, que os fariseus vão se sentir ofendidos. Eles vão achar que é para ele. Jesus não mudou sua pancada. Hoje o nosso popular nos diz, se a carapuça se viu, faça bom proveito. Então Jesus ele não mudou o seu discurso, ele não mudou sua pregação, porque ele estava em certos ambientes que ali poderia as pessoas achar que eram para elas. Não. Ele não vinha pregar unicamente para um grupinho de pessoas com indiretinhas. Não, ele veio pregar o evangelho. Se aquele evangelho pregado foi de encontrar uma realidade que denuncia que eu estava vivendo errada, que eu tenho humildade, bata no meu coração e digo, Senhor, eu estou errado, eu tenho que me converter, eu tenho que crer e aceitar isso. Mas não me revoltar e dizer, agora essa pessoa está falando para mim. Ora, quem é tu tão importante agora para vir falar só para ti? Não, o Evangelho, ele nos fala de uma forma geral. E veja que Jesus pregou aqui há 2000 anos atrás e a gente prega hoje a mesma palavra e ela é atual hoje. Ela vai de encontro a realidades hoje. Então não é, como se diz assim, para mim ou para você, não é a palavra de Deus que vem de encontro a todos, que vem trazendo sua graça, e sua graça que edifica, mas também a graça de Deus que vem também com a tesoura, vem podando. Ela vem podando para que a gente fique mais belo e dê mais fruto. Como o velho Simeão disse, esse Jesus, ele é causa de queda e de surgimento. Há uns que se ofendem e encontram no Evangelho uma causa de queda. Há outros que na humildade, como diz São Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Há outros que na humildade aceita esta palavra, aceita a correção que ela faz e é edificado. E a vida é transformada. Então que eu e você, meus irmãos, aceitemos o que a palavra nos traz. A exortação da palavra de Cristo, não é de Pedro. Aqui eu não estou lendo uma história minha.
Aqui eu não estou falando palavras minhas, estou falando palavra de Cristo. Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Seja o escravo do irmão. Então queremos nos destacar no serviço, queremos nos destacar no reino de Deus, nos destaquemos na humildade, nos destaquemos em nos preocupar mais com o outro do que com nós mesmos, no sentido que o outro sempre é mais importante do que eu, que a vida do outro sempre é mais importante, até mesmo do que a minha. Não que eu não vá fazer pouco caso da minha, mas que a vida do outro é importante, não é só a minha que é importante. O bem-estar do outro é importante, a alegria do outro é importante. Gente, quando a gente vê alguém feliz, que eu me alegre com a alegria do outro. Quando eu vejo o sucesso do outro, que eu me alegre com o sucesso do outro, o crescimento do outro, em todos os sentidos. Nessa dimensão religiosa, espiritual, nessa dimensão do nosso cotidiano, da vida de cada um particular, das suas conquistas, é motivo de alegria. Porque o nosso irmão ele está vencendo, o nosso irmão está crescendo, o nosso irmão está se convertendo, o nosso irmão ele está se abrindo às maravilhas de Deus e é motivo de alegria para nós, não de tristeza. Como é bom a gente encontrar pessoas que são alegres, felizes com as suas conquistas. Como é bom encontrar pessoas que estão alegres porque a palavra de Deus entrou no seu coração e sua vida está sendo transformada. Como é bom também a gente ver pessoas que se disponibilizam como servos, como aqueles que vão, sem nenhuma via de interesse nesse mundo, levar gratuitamente na condição de servos e acolhendo o chamado de Deus e o envio, levar essa palavra que faz bem, que liberta, que cura e que tem salvado tantas pessoas. Então, meus irmãos, se queremos nos destacar, vamos nos destacar nesse sentido, no serviço, na doação, na entrega da causa do Evangelho. E esta palavra, pelo poder dessa palavra, tudo foi criado. Você vê que pelo poder da palavra de Deus, como é que aconteceu? Deus fez o mundo pelo poder de sua palavra. Faça-se a luz e fez-se a luz. Oh, glória! Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus tem poder. Amém? Que esta palavra, ela caia no meu e no seu coração e realize o seu efeito de cura e de libertação que ela realize. Que esta palavra encontre o meu coração uma terra boa e que frutifique 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você, que a gente multiplique para o seu santo reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Agradeço a você que ficou até agora aqui no canal, ouvindo esta palavra que cura, que salva e que liberta. Peço a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e contribua com esse meio de comunicação, contribua com essa evangelização. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, muitas bênçãos, muitas graças, felicidade. Te desejo sempre, meu irmão, minha irmã, paz e bem, e como sempre digo, vamos juntos evangelizar.